Então, vamos lá. Falar um pouquinho aqui para vocês sobre o September 28 Pizza. O que que é isso? Como surgiu isso? Por que que ele existe? O que que ele come? Quais são as naturezas dele aí? Bom, vamos lá. Para quem caiu de paraquedas aqui, né? O que que é essa live? O que que a gente está falando aqui? A gente basicamente está falando um pouco sobre o projeto Game Lab, né? E o que que é o Game Lab? O Game Lab é um projeto que a Mentorama tem, onde a gente seleciona alguns alunos dos cursos aí, geralmente de Game Dev, mas obviamente depende aí das necessidades. E para a gente trazer um momento onde esses alunos experienciam a realidade de um processo de desenvolvimento de um jogo, né? Então a gente faz a concepção, a gente faz todo o processo de desenvolvimento de um jogo até o lançamento dele. E assim a gente gera um portfólio, a gente gera experiência ao longo desse processo. A ideia aqui é quebrar aquele paradoxo, né, da falta de experiência no mercado, onde as pessoas, as empresas, elas perguntam: você tem experiência? E você fala: não. Mas como é que você vai ter experiência se você não tem oportunidade de trabalhar, né, e ter essa experiência? Então é meio que um paradoxo. E o Game Lab, ele vem com esse propósito aí de quebrar um pouco esse paradoxo, ou pelo menos ajudar a quebrar um pouco esse paradoxo, dando esses caminhos. E eu acho que muito mais do que isso, ele também vem com um propósito de ajudar você a se descobrir, né? Tenho certeza aí, o pessoal vai comentar depois que muita gente se descobriu ao longo do caminho aí. Eu acho que isso também é algo bem, bem bacana, assim. Então, como nasceu o Game Lab, né? Foi uma conversa que eu, a Irina, a gente teve junto ali com o pessoal da Mentorama e entendeu que fazia sentido trazer essa quebra desse paradoxo e como a gente poderia fazer isso. Era algo que já era aplicado lá na Skill Box, lá da Rússia, e a gente resolveu trazer aqui para o Brasil para ver como isso funcionava aqui, né? E aí, beleza, esse é o Game Lab, esse é o contexto geral, mas o que que a gente fez, né? O que que essa equipe fez nesse Game Lab? Então, eu vou trazer um pouco para vocês aqui o que que a gente fez. Me avisem se vocês estiverem ouvindo o áudio. Se não estiverem, eu vou ver aqui. Eu acredito que sim, mas vamos lá. O trailer aí é mega emocionante, eu adoro ver. Então, basicamente foi isso que saiu do Game Lab. A gente saiu com a proposta, né, iniciamos a proposta de um jogo, e a premissa era e se tivesse um entregador de pizza no meio de um apocalipse zumbi. Então, disso nasceu o September 28 Pizza. Deixa eu passar para o próximo slide. E aí eu vou falar um pouquinho, então, de mim e como foi esse processo todo, tá? Então, e assim, basicamente, o que a gente vai fazer? Só voltar um pouquinho aqui nesse slide, que além do que fizemos, a gente tem o sumário executivo. Basicamente, a gente vai falar aí, eu já falei o que a gente fez, mas a gente vai falar também como a gente fez isso, e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá? Vou passar de novo aqui.
Beleza, então vamos lá. Bom, eu sou o Denis Santos, né? Sou um dos mentores ali do curso de Game Dev. Nesse projeto, o que eu fiz? Eu fui diretor criativo e mentor, né, de toda a equipe. Basicamente, qual que era a minha expectativa, né, antes do Game Lab? Como eu disse, a minha expectativa era conseguir, no final, a gente lançar um jogo que fosse minimamente comercial, né, que tivesse que servisse como um portfólio de um jogo comercial, e que a gente conseguisse trazer ele em alguma loja, independente se fosse Steam, itch.io, mas que ele fosse um produto, né? A gente saísse com um produto de fato, que fosse atrativo o suficiente para as pessoas quererem jogar. E com isso, né, durante esse processo, obviamente, agregar experiência para o pessoal que estivesse participando. Qual que foi o maior, qual que foi o maior desafio, né, que eu enfrentei aí, e aí agora falando por mim mesmo, em todo esse processo, foi basicamente trazer o nivelamento para o time, identificar na verdade e trazer esse nivelamento para o time, porque afinal tinha muita gente que não tinha feito um jogo ainda, em todo nesse processo todo do Game Lab, e fazer esse nivelamento era um grande desafio, porque a gente precisava conseguir manter a coerência, a gente precisava conseguir manter que o jogo tivesse o mesmo nível técnico, para se tornar de fato um produto comercial. O que que eu... Aí aqui eu trouxe duas imagens que basicamente ilustram assim, onde eu fui mais ativo, né, em todo o Game Lab, que foi primeiro trazer uma proposta aqui de, de seeds, onde a gente conseguia, todo o time, trazer ideias, e a partir disso a gente decide quais delas a gente se sentia mais motivado em fazer, né? Então não foi como diretor criativo, eu não vim com uma ideia pronta, já pré-concebida, que a gente vai fazer esse jogo em específico. Foi uma decisão em conjunto com o time, onde todos estavam mediam o grau de motivação através dessa planilha. E aí a ideia assim que surgiu foi a da Paula, né? Ela trouxe essa premissa aí de e se tivesse um entregador de pizza no meio de um apocalipse zumbi? A galera curtiu a premissa, voltamos e aí seguimos com essa ideia. Tiveram outras ideias muito bacanas, muito interessantes, era bem difícil escolher entre elas, mas no final a gente acabou seguindo por essa. Não só, e uma coisa importante, não é só pela ideia em si, mas a gente também discutiu um pouco sobre questões técnicas, né, de qual que seria a que faria mais sentido a gente fazer, das nossas habilidades técnicas, do nosso conhecimento, aí levando em conta o nosso nivelamento, né, do time. Então, não foi meramente, vai ser porque eu gosto dessa, mas porque também o nível de dificuldade que a gente conseguiria fazer em cima dessas ideias. Bom, visão geral do Game Lab, na minha opinião, acho que foi uma escola fantástica, tanto para mim, e eu acredito que para o time, eles vão falar mais aí também sobre isso, mas a minha visão geral é que, assim, Game Lab é algo essencial, e principalmente, não... Uma coisa que eu vejo, assim, às vezes as pessoas pensam, poxa, eu não participei do Game Lab e tô perdendo com isso. Eu vejo que Game Lab é você fazer o jogo, sabe? É o laboratório, é você fazer um jogo. Eu acho que independente se é por um modo mais estruturado como esse, ou se é você reunindo amigos e tentando fazer alguma coisa e lançar ele, o laboratório em si é fazer o jogo e lançar ele. Esse é o ponto importante, é lançar ele. Que às vezes as pessoas pensam que é só fazer o jogo, mas a verdade é que você precisa fazer o lançamento, independente se é no itch.io, se é na Steam, onde você quiser lançar, mas lançar o jogo é mega importante para seguir com isso. Bom, e aí, enfim, depois dessa jornada toda, eu acho que fica aí como próximos passos, né, pra gente, pelo menos para mim, tentar fazer um próximo Game Lab, né, e continuar fazendo o jogo. Acho que isso é o principal. Então, basicamente, de uma forma geral, é isso. Aí aqui eu deixei essas imagens, depois se vocês quiserem eu posso compartilhar com vocês o board no Miro, que é esse aqui embaixo, que basicamente a gente centralizou toda a nossa documentação nesse item aqui, mas eu posso mostrar para vocês mais detalhado depois como que foi essa estruturado isso daqui, tá bom?
Então é isso, pessoal. Eu vou passar aqui para o próximo slide, então. E aí outra pessoa vai falar um pouco de como foi a participação dele, o que ele fez e as perspectivas dele em relação a tudo, tá bom? E aí, assim, depois a gente, se vocês tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários, ou a gente depois abre ali no microfone e a gente vai rever todas e responder todas elas ali no final, tá bom? Vamos lá. Opa, beleza, tô aqui. Eu tô aqui para falar um pouco de produção. Meu nome é Renato Alves e muitas vezes a parte de produção é uma parte que fica bem mais por trás dos panos e a galera não tem tanto contato. Tanto que no curso de Game Dev ele acaba aparecendo ali de Game Design, né? Algumas questões de produção acabam aparecendo nos últimos módulos de cada parte, né? Do curso, tanto no Zero quanto no Pro. E antes de começar, de entrar no Game Lab, né, eu tinha experiências anteriores com produção cultural, gestão cultural, direção criativa e essas coisas, e quando surgiu o convite do Game Lab, eu me propus propositalmente a entrar nessa parte de produção. Mas que raios faz um produtor em jogos? É muito diferente de outras áreas, como na produção audiovisual. Aqui, o produtor em jogos, ele é muito mais, digamos assim, servil ao time todo. Né? Então, tem uma definição que eu não lembro quem que deu essa definição, mas eu achei tão genial, ela ficou gravada na minha memória, que o game producer ele é como um zelador da equipe. Tá ali para garantir que todo o trabalho esteja fluindo bem, que todas as pessoas estejam com tudo que elas precisam para trabalhar, que as dependências de um e do outro, a programação precisa primeiro do asset dentro da Unity ou da Unreal para poder fazer funcionar ali, então o asset tem que estar pronto antes de poder gerar ali uma build para a gente testar e tal. Então, todo o fluxo de desenvolvimento tem que estar facilitado e parte desse trabalho é trabalho do produtor. Mas não é algo que a gente faz, planeja uma vez só e já está garantido que não vai ter complicações no caminho. Então é necessário o tempo todo estar corrigindo, endireitando o caminho durante o desenvolvimento. Vários produtores vão dizer que essa sim é a principal função do produtor. Conseguir enxergar, projetar o caminho que nós estamos tomando, se o rendimento da equipe, a velocidade com que a equipe está entregando o que é necessário entregar, está indo bem, para que seja necessário ou não adequar o percurso, adequar o trabalho, as prioridades. E no setembro 28, isso aconteceu e era esperado até que acontecesse, que a gente partiu de uma conceituação bem livre, propondo tudo que a gente imaginava ser interessante para o jogo, e era muita coisa para ser feito dentro do tempo que a gente estipulou para entrega, e para que tivesse a qualidade que a gente queria que tivesse. Então, aqui nas imagens tem algumas ferramentas que a gente se utilizou, como Trello, Miro, roadmaps, análises de impacto versus esforço das features que a gente estava propondo, tudo isso para poder definir ao longo do desenvolvimento onde se concentrar, quais coisas priorizar, para poder no final entregar um produto interessante, completo e a tempo, né? Porque se a gente não coloca uma data de entrega, essa data é nunca. E você poderia sempre estar melhorando. Qualquer produto, qualquer jogo pode sempre ser melhor. Até o jogo mais perfeito que você já jogou, você encontra coisa e fala, putz, dava para melhorar isso aqui. Então, se você não coloca uma data final de entrega, você vai trabalhar nesse jogo infinitamente. E a gente não queria isso, a gente queria lançar. Então, quando a gente definiu uma data de lançamento, a gente tinha o principal parâmetro do nosso recurso mais escasso, o nosso tempo. Então, as decisões todas foram tomadas para priorizar esse nosso tempo.
E, bom, não só fazer o jogo e publicar. Não acaba ali o trabalho. Tem a parte de pós-produção. O que acontece depois que o jogo é lançado? E é o que está rolando nesse momento. E para mim tem sido muito interessante essa experiência de acompanhar como que está o desempenho do Setembro de 28 Pizza na Steam, buscar parcerias de pessoas a fim de fazer reviews, maneiras de impulsionar o jogo nas redes, e, pô, enfim, toda uma gama de coisas que só acontecem agora que o jogo está lançado e está disponível para as pessoas jogarem, né? Depois a gente pode falar mais sobre esses aspectos de produção, mas agora eu vou, para detalhar melhor essa parte, a parte do game design do jogo, eu passo a voz aqui para o nosso GD, o Amadeu III. Com você, Amadeu. Valeu, Renato. Pessoal, primeiramente, começo agradecendo, né, a equipe, que fez um trabalho muito bom. A condução do Denis, eu acho que a equipe toda está de parabéns, porque, pessoal, foi um esforço muito grande para poder colocar esse jogo na Steam, produzir ele e colocar na Steam, não é? Eu fiquei com essa responsabilidade de ser o game design, trabalhei também como level design e fiz a narrativa, então, assim, foram várias funções a qual eu tive essa responsabilidade de entregar. A nossa criação, ela foi conjunta, mas no final, como sou eu que estava responsável, então, no final pesava no sentido de que eu preciso entregar, preciso estar alinhado com a visão criativa do Denis, né? Então, assim, o meu objetivo principal era esse, né? Era trazer a visão criativa do Denis para esse jogo e como é que nós poderíamos transformar essa premissa da Paula, que é um entregador de pizza no apocalipse zumbi, num conceito de jogo, né? Ou seja, pensar objetivos, pensar desafios, pensar recompensas e pensar uma narrativa que pudesse permear por todos esses conceitos de game design, né? Então, tá aí no slide as coisas a qual eu trabalhei, que foi, eu fiz o design do sistema de entrega, do sistema de loot, de armas, o de quest, o balanceamento do mapa e o mapa de nível. Fiz também o design do sistema dos zumbis e das waves. Escrevi o roteiro e fiz os personagens. Então foi bastante trabalho. A gente inicialmente tinha pensado para 4 meses esse escopo, mas ele foi tomando forma e o Denis também foi nos conduzindo, cortando umas coisas, fazendo-nos escolher para que a gente pudesse ter um escopo fechado e pudesse entregar. E nós conseguimos, em 8 meses, entregar esse resultado. Então, assim, eu quero passar para vocês que foi bastante trabalho mesmo, assim, para a gente conseguir fazer esse jogo. E foi bastante satisfatório participar disso, ver a evolução de cada um, não é? Como é que foi o início do processo? Eu comecei a escrever o GD a partir da visão criativa do Denis, e aí a equipe também foi contribuindo com algumas ideias, a gente foi organizando esse GDD, e em seguida nós começamos a passar tudo para o Miro, onde a gente fazia um planejamento visual também. Aí tem alguns mapas que eu fui criando, o fluxograma, né, de ações. Eu defini o core loop do jogo junto com a equipe, e a partir daí eu fui desenvolvendo o design de cada um desses sistemas. Eles não foram todos criados imediatamente, documentados, alguns sistemas eles vieram depois, como o sistema de loot e o sistema de tempo de entrega das pistas, porque antes isso foi algo que foi alinhado. Por exemplo, antes não havia um tempo de entrega para as pizzas, e aí depois, em conversa com o Denis, não, vamos fortalecer aqui o conceito, eu propus isso, né, que ter um tempo, já que ele é um entregador de pizza, poderia agregar tanto a gameplay quanto a narrativa, e aí o Denis aprovou, e aí depois nós colocamos esse sistema de entrega. A mesma coisa foi o loot. Então, assim, a nossa confiança no time, ela foi crescendo à medida que nós fomos trabalhando, prototipando e mostrando o que é que nós queríamos com esse jogo, né? Outro desafio que eu tive foi a questão do balanceamento, né? A gente teve até, participo para vocês que tive até um pouco de burnout ali no fim, né? O Ed também, que é o programador, também comentou isso. No balanceamento eu já estava assim,
nossa, vou pedir ajuda aqui. Aí pedi o Cássio para poder jogar, para poder anotar os tempos de entregas, para a gente poder fazer esse balanceamento mais holístico. Não era um balanceamento tabelado, né? A gente não seguia inicialmente no Excel, colocando os valores dos tempos. Então, assim, foi algo em tentativa e erro para que ajustasse a experiência de jogo que a gente queria, né? Que o jogador tivesse com aquela gameplay. Então, essa parte de game design, essas decisões eu tinha que tomar, né? Quantas balas são, onde é que os zumbis vão ficar posicionados, quais são as recompensas do jogador, quais são os tempos, né? Quantos zumbis para no sistema de quest, cada missão, cada quest vinha uma quantidade de zumbis para o jogador, como é que era essa progressão, né? Então, essas decisões eu ia tomando, ia passando para o Denis, e aí ele me dizia, estamos no caminho, né? Não estamos, ajeita isso aqui, corta aquilo ali. Então, assim, o processo ele foi muito fluido, ele foi orgânico, né? Como um trabalho de equipe deve ser, né? Com relação à narrativa, eu criei personagens e criei situações que a gente pudesse trabalhar o absurdo, já que o absurdo cômico, já que o entregador de pizza ele continua trabalhando no apocalipse zumbi, né? Então perguntas como por que ele faria isso, que tipo de personagem estaria ali conversando com ele, que tipo de diálogo a gente poderia criar para poder deixar o jogo cômico, deixar o jogo interessante. Aí, como level design, inicialmente eu criei um mapa de nível, entreguei para o Léo, que é o nosso artista de ambiente, environment, para ele poder colocar na Unreal. Então, assim, a gente brincou dizendo, nós construímos um open bairro, né? Porque tem um open world, aí a gente fez um bairro, e aí eu desenhei né, como está aí no slide, inicialmente esse primeiro esboço de mapa geral, aí colocamos letras para dizer cada um desses bairros, né? E aí, Léo, aqui ficaria interessante para a narrativa se tivesse um posto de gasolina, aqui se tivesse um cemitério, né? Então, Renato, escreveu ali, né? Tendência nos jogos de hoje. E aí, passando isso para o Léo, ele foi desenvolvendo, daqui a pouco ele vai falar mais sobre esse trabalho, né? Então, eu estou me alongando aqui, a gente combinou 5 minutos, eu vou tentar encerrar. Falando das expectativas, eu tinha pouca expectativa, porque eu não estava tendo um bom retorno com relação ao curso em geral da Mentorama com a central de carreiras, né? Então, assim, eu tinha baixa expectativa, mas aí o que acontece? Com a condução do Denis, com a evolução da equipe, a minha expectativa foi aumentando. Poxa, vai sair um jogo daqui, né? Vai publicar no Steam, vai ajudar para portfólio, né? Então, assim, cada vez mais eu fui ficando satisfeito com o resultado que a gente foi colocando, né? Então, basicamente esse foi o meu trabalho. Eu fico aí para contato, caso alguém queira conversar, tirar depois uma dúvida quando acabar aqui, conversar comigo, né? Só para encerrar minha fala, então, queria dizer que como o projeto terminou, né, aí parte da equipe tem esse interesse em continuar fazendo jogos para portfólio e outra parte vai seguir, né? Então eu deixo o meu contato aí para os alunos que estejam ou no Game Design, ou no Unreal, ou na Unity, para que caso queiram, né, entrar em contato com a gente, para a gente, por exemplo, formar uma nova equipe para projetos futuros, para portfólios. Então vai ser muito bom, porque, gente, eu estou nesse processo de entrar em contato com empresas, né, de fazer parte de processos seletivos, e conta muito a gente ter os jogos no portfólio, né? O entrevistador abre os olhos assim quando a gente diz que tem um jogo publicado na Steam. Então agradeço a minha fala, agradeço a equipe, né? Agradeço principalmente ao Denis. E é isso, pessoal. Vamos continuar aqui a apresentação. Vou passar a palavra para quem é o próximo, gente. A Paula, pronto. É a Paula, gente. Tá certo, obrigada, Amadeu. Oi, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Paula Bertolatini, eu sou formada em Medicina Veterinária e estou migrando para a área de jogos, né, uma área totalmente nada a ver uma com a outra. Nesse projeto, eu trabalhei como UI UX Designer e ilustradora 2D. Antes desse projeto, eu imaginava que eu ia fazer o curso na parte teórica, né, e como acho que a maioria das pessoas deve se sentir, né? Chega no final do curso e pensa, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Né? Você sabe a teoria, mas na prática não é exatamente a mesma coisa, né?
Então, quando surgiu o Game Lab, me deu até um alívio, eu achei que mudou muito a minha experiência, a minha vida, com certeza. Eu entrei sabendo medicina e já saí com o jogo, resumidamente. E publicado na Steam, né? Isso que é legal. Então, assim, eu fiquei muito contente, sabe, com o Game Lab, porque fez essa diferença. Eu, com certeza recomendo para todo mundo. Isso daí mostrou a qualidade do curso, na minha opinião, né? E eu aprendi como que funciona na prática. É como se você fosse fazer um estágio, você está fazendo uma faculdade e você vai fazer um estágio, você vai ver como que funciona a prática dele, né? E a minha função nesse projeto foi fazer todas as artes 2D. Eu coloquei ali na direita uns exemplos para vocês poderem ver. Eu tive que fazer HUD, fiz os personagens, logos, ícones, desenhos de objetos. Eu coloquei ali várias poses diferentes de personagens para vocês verem quanta quantidade de desenho que teve que fazer, e foi bastante. Eu cheguei até a ficar preocupada um certo tempo, porque eu achava que não ia dar tempo de fazer os desenhos até acabar o projeto. Mas graças a Deus deu tudo certinho. A equipe também se comunicou muito bem, tá todo mundo de parabéns. Isso é super importante, né? Uma equipe que se dá bem para que flua melhor, né? A minha maior dificuldade nesse projeto foi o começo, porque eu entrei, como eu falei, eu entrei sabendo medicina, então eu não sabia termos, eu não sabia nada. A única coisa que eu tenho de relação a jogo é que meu primeiro presente foi um videogame, então eu cresci jogando videogame, entendeu? E é só isso. Eu não sabia como que funcionava a parte interna dos jogos. Então eu entrei, eu não sabia termos, às vezes me pediam para fazer alguma coisa, e eu falava, nossa, gente, o que é isso, né? Então eu ia lá e pesquisava, se eu não sabia, eu ficava até com aquele receio de perguntar, né? E o povo pensar, puxa, será que eles vão achar que eu sou muito leiga de ficar perguntando? Mas eu tive que dar a cara ao tapa e, lógico, criar coragem de fazer perguntas. Eu acho que essa é a solução para muitos problemas da nossa vida, a gente tem que perguntar, né? Tem que tá com dúvida? Chega e conversa, não tenha medo, porque o medo atrapalha a gente de progredir, né? Então eu fiz muita pesquisa, pesquisei referências, o Denis também guiou a gente super bem, cada um fez a sua função super bem, né? Então isso ajudou bastante também, né? A gente realmente trabalhou em equipe. Agora, depois desse Game Lab, quando acabou, agora eu tenho uma visão totalmente diferente, sabe? Agora eu sei por onde começar. Eu acabei o curso, agora eu sei qual que é o próximo passo, né? Se eu quiser começar um game aqui agora, eu sei como agir, eu sei o que fazer, eu não me sinto mais perdida, agora eu sei os termos também que dá para ser utilizados. Então, com certeza, fez uma baita diferença, gente, sinceramente, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Eu pretendo agora que eu terminei o Game Lab fazer muitos mais cursos, focar primeiramente em arte, pretendo trabalhar com arte de jogos, porque eu cresci desenhando, eu não fiz curso de desenho, mas eu cresci desenhando uma coisa que eu sempre gostei de fazer, então eu sempre gostei de jogo e sempre gostei de desenhar, junto o útil ao agradável e vira uma coisa para mim mega agradável, né? Então eu pretendo fazer muito mais cursos e entrar em projetos que aparecerem, projetos pequenos, para adquirir mais experiência, né, e acabar tendo um portfólio, né, recheado, vamos dizer assim, né. E acho que é basicamente isso, gente. Como eu falei pro pessoal, eu acho que não tenho muito o que falar, eu fico nervosa, acabo falando muito rápido. Eu não sei por quanto tempo que eu falei. Mas qualquer dúvida, então, a gente vai depois para a parte de perguntas e a gente responde, tá bom? Eu passo a bola agora pro Cássio. Obrigada, pessoal. Boa noite, gente. Eu te entendo, Paulo, fico nervoso também. Então, meu nome é Cássio, eu tenho 27 anos, eu fiz toda a parte de áudio do September, então, músicas, efeitos sonoros e ambiências. Eu acabei entrando um pouco depois do início do projeto, assim, acho que já estava rolando há uns 3 meses, então eu não participei de todo aquele briefing inicial. E até por isso, a minha expectativa era meio que aleatória, assim, eu meio que fui pego de surpresa, assim. Eu me apresentei no canal do Discord, assim, eu já trabalho com áudio e tal, mas estou fazendo curso de design para jogos, para me aprofundar.
E aí o Amadeu, enfim, achou bacana, eles estavam precisando de áudio e eles me chamaram. Então eu não tinha muita expectativa nesse sentido, assim, mas o que eu posso dizer é que eu nunca imaginei que seria lançado na Steam, por exemplo, assim, então, sobre as minhas expectativas. Antes desse projeto eu vinha fazendo algumas jams, assim, então eu nunca tinha feito um projeto tão grande como esse do September. Então esse foi um dos meus desafios, assim, foi a quantidade de coisas que teve no projeto, tanto de músicas quanto de efeitos sonoros, enfim. Nas jams que eu participava, normalmente, tipo, eu fazia 2 temas para o jogo e alguns efeitos sonoros, né? E no September a gente teve, tipo, 8 músicas conduzindo pela narrativa, assim. Então foi um desafio bem grande para mim. Eu acho que esse foi um dos desafios e o outro foi que a gente não usou um middleware, que é a parte que faz a comunicação do áudio com a engine do jogo. A gente fez direto na engine, o que faz com que eu não tenha muito controle sobre os volumes. Mas a gente teve uma solução para isso, que foi, que foi o diálogo com o Ed, o programador. A gente estava sempre em diálogo constante, assim, então a gente conseguiu fazer uma mixagem à distância, assim, dos volumes, deu tudo certo sobre isso. Uma outra solução que eu arranjei para essa dificuldade do tamanho do projeto foi, tipo, ir atrás de assets gratuitos. Então, até como dica para quem se interessa na área, assim, a Sonys libera pacotes enormes de muitos gigas de assets da GDC, então são áudios de extrema qualidade. Então, muito dos efeitos sonoros do September eu tirei de lá. Deixa eu ver o que mais. Bom, como eu já disse, eu nunca tinha trabalhado num projeto tão grande. Essa foi uma das coisas que mais me surpreendeu, assim, foi uma coisa que eu levo, assim, nossa, foi o meu primeiro projeto grande, então eu fiquei super grato por isso, assim. Todo mundo do grupo tá de parabéns também, eu adorei conhecer todo mundo, nunca tinha participado de um projeto tão grande nesse sentido de assets e de duração também. Nossa, assim, nem tava rolando a música. Agora que eu percebi. Eu tinha deixado no fundo um dos temas rolando aí, enquanto eu tava falando. Mas eu acredito que é isso. Então, assim, o pós-Game Lab, eu reconheço, assim, que foi incrível por ter sido mais próximo de uma experiência profissional que eu tenho, assim, né, nesse início de carreira na área de jogos. E agora, a partir de agora, eu pretendo continuar produzindo, montar reels e coisas assim, e finalizar o curso de game designer. Então, aqui tem algumas referências de alguns jogos que a gente usou, tem um filme também incluso nessa lista, todos nessa temática meio terror, assim, e ali eu botei o logo da Sonys ali como referência, para vocês lembrarem. E esse que tá tocando é um dos temas do início do jogo, meio mistério, horror, assim. E é isso, gente. Acho que agora... o Léo acabou de sair da reunião. Mas é isso. Obrigado. Beleza. Bom, agora seria o Léo tá Léo, aí? a gente pula. Ele deve ter caído alguma coisa. Pois é. Voltei. Aí, tá aí. Voltou. Tá aí. Bem na hora de eu falar. Eu falo, o Léo fugiu. Eu tô quase. Tô nada. Agora é nós. Boa noite para todo mundo. Eu sou Leonardo Custódio. Tá? No jogo, eu fui responsável pela modelagem 3D. Algumas modelagens 3D eu fiz e a modelagem do cenário também. Algumas modelagens e montagem do cenário em geral, né? Com a ajuda basicamente aí do Amadeu, que foi dando orientação lá do Lego Design, e eu fui fazendo. Eu tinha mudado meu slide, eu acho que não salvou. Mas tinha meu ArtStation aí também. Então, Peraí que eu vou atualizar aqui então. Não? Eu vou atualizar a página aqui. Aê, agora sim. Boa. Então tá. Quem quiser entrar em contato comigo ou ver um pouco mais do meu trabalho, tá? artstation.com/leonardo_custódio. Só para me apresentar um pouquinho, hoje eu tenho uma empresa de representação de embalagem plástica. Então, tipo, tudo a ver, né, com 3D. Mas
eu comecei a fazer 3D e me apaixonei. Então, já tem uns 3 anos mais ou menos que eu estudo. E agora estou estudando mais forte a engine, né? Não, então o 3D eu estou estudando pouco, estou estudando mais a engine, para poder casar o que eu já sei de 3D com a engine. Tá? Aqui na tela tem aqui as coisas que eu fiz no projeto, tem muitas mais coisas, mas essas aqui são as mais importantes, né? Então são a modelagem de alguns assets, escolha de assets que combinasse com a proposta do jogo, a montagem em si do nível, iluminação, que foi um grande desafio, a escala dos objetos também, né? Que aí a gente faz a parte de blocagem, essas coisas aí, eu e o Ed, logo no começo, fizemos um monte de blocagem. Algumas edições no Photoshop, né? Igual essas aí do lado, são edições no Photoshop, que são essas imagens que eu deixei aí. E otimização de asset também, que a gente teve que fazer no finalzinho, porque senão não dava certo, não. E aí, assim, primeiro, eu gostaria muito de agradecer a Mentorama, porque foi excepcional, na verdade. Pagou e muito o curso que eu paguei para fazer. O Game Lab foi excepcional. Tá? Foi assim, um divisor de águas, de verdade. Apesar de eu estudar faz um tempinho, mas eu não tinha tido essa experiência que eu tive no Game Lab. E também isso tem que agradecer a equipe, né? Pessoal super focado, é um pessoal diferenciado, de verdade. Eu já falei isso para eles, mas eu estou falando agora aqui de novo. Né, foi um pessoal que me ajudou bastante também a crescer como modelador e como artista de ambiente e tudo, então eu tenho muito que agradecer de ter conhecido eles e ter feito parte dessa equipe. E aí falando um pouquinho das expectativas, né, então no começo, a minha expectativa era, quando falaram, Game Lab, de verdade eu falei, será que eu vou, será que eu não vou? É mais um, porque eu faço parte de um monte de grupo de 3D, então lá a gente começa a juntar. Vamos fazer? Vamos. Aí tá bom, dá 2 semanas todo mundo já desistiu. Falei, putz, é mais um. Fiquei pensando, falei, tá, vou ver. Só que eu tava com Covid na época, então eles começaram antes de mim. Eu comecei acho que umas 2 semanas depois. E aliás, eu até fui assim em uma outra reunião, mas estava bem ruinzão. Aí não estava conseguindo acompanhar. Aí eu esperei um pouquinho. Aí beleza, então quer dizer, já durou 2 semanas. Aí falei, legal, parece que vai ter futuro. Só que ainda achava que ia ser um jogo simples. Eu falei, putz, isso aqui vai ser um jogo simples, porque, pô, a galera tá todo mundo estudando assim como eu, e o tempo era curto, né? Então, vai ser um jogo bem simples, né? E só que aí durante o processo, eu comecei a ver o quê? Que a galera muito esforçada mesmo, por isso que, olha, essa equipe, tô até arrepiado aqui de falar deles, porque a galera muito esforçada e você via a evolução, o Ed evoluindo, a Paula, o Amadeu toda hora trazendo uma coisa nova, o Renato, o Cássio ainda não tinha entrado, então eu já chego nele. E o Denis também, o Denis sempre orientando bem a gente e conduzindo muito bem. Então eu comecei a ver aquilo, falei, nossa, a galera interessada e tudo, eles estão com vontade de fazer o projeto. E isso me motivou muito para ir atrás de novas coisas, né? Então eu sabia que o tempo era curto, só que isso já me desafiou, falou, pô, cara, o pessoal tá motivado, você também tem que, além de estar motivado, tem que estar trazendo coisa nova. Então eu comecei a estudar bastante coisa, inclusive de iluminação, que não dominava muito bem. Né? Então já comecei, não domino muito ainda, mas bem melhor que quando eu comecei, né? Isso é importante, é sempre evoluir. Aí chegamos na parte dos desafios, né? Que eu acho que o desafio para todo mundo aqui foi o tempo. O tempo era muito curto, 4 meses inicialmente, e assim, ficou acho que eu, o Ed e a Paula, a gente ficava ali cochichando, né? Pô, e aí, quando que a gente vai começar? E passou 1 mês e meio e nada. E quando a gente vai começar? Eu já estava inventando moda já, porque não aguentava mais a ansiedade. Só que estava na parte de organização, né? Então o Denis estava organizando junto com o Renato e o Amadeu, né? Fazendo o game design. Então a gente não tinha muito o que fazer, tinha que esperar. E aquela, eu sei que para eles foi, que para mim também foi, aquela espera foi uma tortura. Mas aí chegou a nossa vez, só que aí era pouco tempo, era uns 3 meses, 2 meses e meio que a gente tinha para fazer. Então esse foi o grande desafio. E aí depois a gente acabou estendendo um pouco o tempo, porque sabia que para entregar uma coisa boa, de verdade, uma coisa que desse orgulho, ia precisar de um pouquinho mais de tempo, né? Então tem que agradecer o Denis, que segurou mais lá pra gente, porque era só 4 meses, e a Mentorama também, que segurou o Denis para segurar a gente, né? Então sempre tem que estar agradecendo eles. Tem uma também que a gente não agradeceu nos créditos do jogo, foi o Henrique, eu acho, o nome dele. O Ed balançou a cabeça, isso mesmo. Ele ajudou muito a gente no começo, com o Source Tree, né? Com a nossa
versionamento de arquivo. Ele ajudou bastante, gente. Isso mudou o projeto também, tá? Então, fica aqui um agradecimento para ele. E também um outro desafio também foi a parte de iluminação, porque para quem faz essa parte, né, que é o meio ambiente, se não sabe, é bom saber que a iluminação ela é o que mais está consumindo hoje, não é nem tanto polígono, mas é mais iluminação, que consome mais os recursos do computador na hora de rodar o jogo. Então, como era um open bairro, é muito grande o nível. E era tudo muito iluminado, né? Então, isso foi um desafio, conseguir fazer com que rodasse o jogo, mesmo com tanta iluminação quanto a gente colocou, né? Mas aí no final deu tudo certo. Né, o que foi realizado foi completamente diferente das expectativas que eu tinha, né? Eu jamais imaginei que eu publicaria o jogo na Steam, de verdade. Eu acho que no começo, eu não sei se o pessoal imaginava, a gente não falava muito disso, né? Mas começou a caminhar o jogo, e aí eu falei, pô, o jogo tá bom e tudo, e aí é Steam é realidade, vamos, então vamos trabalhar um pouco mais. Então, essa expectativa do início de ser um jogo bem simples, quando se tornou realidade, foi muito boa. Ver o trabalho, e é muito gostoso, é prazeroso você tá conversando com alguém e falar, tem um jogo publicado na Steam, ou igual o Amadeu falou, vou numa entrevista de emprego, tem um jogo na Steam. É muito prazeroso que você realmente vê que a pessoa olha para você e fala, pô, ele tem um jogo na Steam. Não é para qualquer um, essa que é a verdade. Eu sei que tem muito jogo que não é muito bom lá e tudo, o nosso é bom, é muito bom, pode ir lá. Mas eu sei que tem muito jogo que não é muito bom, mas assim, é prazeroso você estar numa loja grande com o seu jogo lá mostrando o seu trabalho, né? Então, isso foi bem legal, né? E também, como eu já falei, a expectativa que eu tinha da equipe ia ser assim, daqui 2 semanas a gente vai desmanchar, e a realidade foi completamente diferente. A gente, inclusive, está aqui hoje, todo mundo conversando. E, finalmente, né, esse projeto, ele me mudou, eu coloquei uma colinha aqui, tá? Esse projeto, ele me mudou da seguinte maneira, eu tinha conversado com a galera, eu tava meio, assim, desmotivado com a área de jogos. Eu tenho uma empresa e tudo, então eu fiquei, será que é uma área boa? Será que não é? Será que eu tô no caminho certo? E aí eu topei também participar do Game Lab por isso, para me redescobrir. E realmente, né, eu já tô com outros planos, já tô querendo viver de jogos, porque eu achava que era um bicho de 7 cabeças publicar um jogo. Não é fácil. Com a orientação certa, fica mais fácil. Ele não é fácil de publicar, mas você vê a realidade. Igual a Paula comentou, ela falou, pô, antes não sabia nada, agora eu sei por quê, porque agora ela conhece a pipeline de fazer um jogo, e eu também. Apesar de na teoria eu conhecer, mas eu nunca tinha vivenciado a prática. Isso foi muito bom. Ponto super positivo para a Mentorama, né, para o Game Lab, porque ele vivencia a prática com a gente. É diferente de um trabalho de faculdade, tem o Renato estudando na faculdade, eu também. É diferente, que lá o pessoal é meio desmotivado e tudo. Mas aqui a gente tinha um mentor focado, falando, ó, é assim, assim, a gente vai aqui, é aqui. Tinha o Renato organizando todos os nossos tempos. Então foi bem diferente. Foi quase como um trabalho não remunerado, mas um estágio, né? Então foi muito legal. E aí, depois que acabou o jogo, né, o pós-Game Lab, eu resolvi investir um pouco em VR, que eu gosto, né? Eu tenho um VR, eu tive a oportunidade de comprar um tempo atrás, e eu acho muito legal, eu acho muito imersivo. E agora com essa parada de metaverso e tudo, então eu gostaria de investir um pouco mais no VR. Então agora, nesse exato momento, eu estou produzindo um jogo educacional do sistema solar. Né? Então eu vou ver se eu consigo distribuir nas escolas, mas na verdade eu quero vender na Steam mesmo, ou na Oculus lá, vou ver o que eu faço. Mas eu estou com essa pegada agora de tentar fazer alguns jogos VR. Porque eu vejo que, na minha opinião, pode ser um futuro, tá? Pode ser mais futuro do que jogos comuns. Essa é a minha opinião. Então, eu vou investir nisso. Acho que é isso. Quem quiser entrar em contato comigo, pode ser pelo ArtStation mesmo, ou aqui pelo Discord, se alguém tiver alguma dúvida. Tá bom? Obrigado. Vou passar para o nosso querido Ed. Tá sendo som aí, de boa. Beleza, pessoal. Sou o Edson Biral, né? Fiz essa parte de programação. Igual o Léo, também tô com uma colinha aqui. Vou falar um pouco. Minha expectativa no início era toda essa parte de teamwork, né? E também conhecer o pipeline dessa parte de produção de um jogo.
Foi além das expectativas, né, que a gente lançamos um game, cada profissional com um tipo de habilidade muito diferente, cada um exercendo muito bem, cada um aqui, o Denis, o Cássio, o Renato, Amadeu, a Paula, o Léo, e conforme o Léo lembrou também, teve até algumas partes que até essa comunidade que tem da Mentorama ajudou, né, o Henrique lá também. Eu falei do Cássio também. Cássio também. Então, e vamos lá para a colinha. A parte de desafio, teve essa questão do tempo também, que a gente se comprometido cada um uma quantidade mínima de tempo, né, por semana. Aí eu me comprometi a coisa de 1, 2 horas por dia. E eu tenho meu trabalho à parte, né, que eu trabalho como editor de vídeo. E às vezes acontecia de durante a semana eu não conseguir fazer nada pro jogo. Aí às vezes eu chegava fim de semana, eu falava, não, nem vou fazer nada no fim de semana, nem vou jogar, vou ficar programando. Aí, às vezes as 10 horas semanais acabava ficando no fim de semana, né, pra fazer. E também tiveram noites que eu e o Amadeu viramos aí em conjunto para poder fazer essa parte aí de gamer, que tem hora que o jogo é como se fosse o pessoal os engenheiros e o pedreiro, né? Aí nessa do engenheiro lá que era o Amadeu, de vez em quando ele juntava aqui com o pedreiro, a gente colocava a mão na massa pra obra andar, né? Peraí. E também, como desafio, teve muita coisa que eu nunca tinha feito antes, nessa parte de programação, né? Mas aí o que ajudou? As aulas de Unreal Engine na Mentorama me deram uma boa base. Então é igual quando você sabe fazer um bolo de chocolate. Aí te pedem para fazer uma torta de banana, é uma coisa diferente. Só que como você sabe o fundamento, você usa um pouco do raciocínio e você chega no mesmo resultado. Às vezes tinha coisas que eu dava um prazo de 2 semanas, porque eu ficava sem noção, né, se eu ia conseguir fazer ou não. Mas aí vinha com uma boa notícia em seguida que em coisa de às vezes um dia eu conseguia entregar. Então essa parte foi bem difícil, né? Essas coisas que eram propostas que eu nunca tinha programado antes. E falando um pouco aqui agora deixa eu só ver. Enfim, quero me aprofundar muito em Unreal Engine ainda porque a jornada está começando, né? Eu fiz a parte lá, programação do OMG, né, que é Real Motion Graphics. Toda a parte da arte que a Paula fazia, eu tinha que pegar e entregar dentro do MG que tem na Unreal, que é como se fosse um Photoshopzinho que tem lá dentro, para poder preparar tudo. E ali você também pode fazer algumas animações, com umas artes 2D estáticas. O sistema de diálogo. Ali na foto vocês podem ver que em cima tem a blueprint de uma das funções do sistema de diálogo, que foi gigante. E embaixo tem uma planilha que eu tinha feito que o Amadeu alimentava ela com todo o roteiro do jogo. E depois eu converti em CSV e puxava direto para dentro da engine. Então o Amadeu ele podia fazer toda a parte em paralelo e depois a gente portava direto para a engine. Tinha essa parte. As cenas em 3D do jogo, eu fiz a parte lá de cinemática também, né? Trailer do jogo, o sistema de save de load, o loot, que eu tive que... deu muito trabalho, porque é um sistema um pouco diferenciado, que a gente tinha que... assim, a pessoa fez um loot na casa, aí tem que contabilizar naquela casa específica ali, na matriz, todas as casas que tem no jogo, que foi saqueado uma vez. Aí se você morria, se você fosse jogar outro dia, você voltasse naquela casa, também tinha que dar essa informação lá, porque o máximo que você podia pegar equipamento na casa eram 2 vezes. Pegou 2 vezes, aí acabava, né? Não dá pra lutear mais. A parte de arma de combate, lógica do personagem. Às vezes alguém tem uma dúvida do que foi usado ali, a gente usou o Advanced Locomotion. Ele é um asset gratuito e vocês podem usar no Projeto Rio.
inteligência artificial dos zumbis, né? Que o zumbi não é muito inteligente. Sistema de entrega, uma blueprint só, ela fez toda a parte lá do sistema que você pega, tem um chamado no celular, aí você aceita, aí você pega a pizza, aí você entrega a pizza e tem a recompensa, tudo foi colocado dentro de uma blueprint só. Toda a parte de asset que o Léo fez quando tem uma transição de etapas do jogo, conforme a história vai evoluindo, porque o apocalipse ele vai avançando, o cenário vai deteriorando. E até a UI do game também vai deteriorando. Se você, quem é mais observador, quando jogar o jogo vai ver isso, que a parte dos diálogos, depois vai tendo mais sangue, vai tendo a mão de zumbi e tudo mais. E foi feita também essa parte de programação evolutiva de deterioramento de acordo com os outbreaks. Os achievements para Steam. Depois, se alguém quiser, eu mostro qual foi um asset que eu usei, um plugin que tem gratuito também, que ajuda nessa parte. E essa parte que o Gabriel Randelli ajudou também, que foi a gente colocar o jogo lá na Steam, né? Para funcionar, a parte de update e tudo mais. E... o Luciano saiu. Bom, pessoal, mais tarde, depois que o pessoal fazer as perguntas mais simples, se alguém quiser que eu abra aqui o projeto para mostrar uma blueprint ou outra, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. E isso aí eu acho que eu falei mais do que devia, mas eu agradeço a oportunidade, agradeço a Mentorama, agradeço a cada parceiro da equipe, que hoje em dia são meus amigos, eu considero e respeito demais. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Passo a bola pro Denis. Isso aí. Obrigadão mesmo. Bom, a gente tem aqui para finalizar um vídeo que mostra um pouco melhor os sistemas, né, do jogo em si, para quem não teve a oportunidade de jogar ainda e conhecer melhor. E aí depois dele eu vou abrir para perguntas. Beleza? Vou colocar aqui. E nós temos sistema tem o Ed falando ali no fundo para orientar vocês. Só um adendo aqui. Esse vídeo é o mesmo que a gente vai usar para submeter para o Big, né? Tá até aqui em cima. A gente vai começar o processo de submissão dele. Se eu não me engano, aí se me corrija se eu estiver errado, Renato, a gente está enviando aí para a categoria de estudante. Enfim, a gente vai lançar, vamos ver o que a gente consegue. Eu acho que a gente tem grandes potenciais para esse jogo. É um jogo assim que, para esse tipo de categoria, eu acho que é um jogo bem polido, ele bem competitivo, então tô curioso para ver o que a gente consegue a partir dele. Configurações com controle de volume, de qualidade de vídeo e idioma. Não para interface, mas para os diálogos. Interface de controle, sistema de save e load, abertura, animação em 2D. Vou cortar aqui e vou avançar para o jogo. Narrativa com o roteiro original. Tem um sistema de entrega de pizzas, que o celular ele dá um alerta para o personagem e é mostrado no mapa aonde ele tem que buscar a pizza, e quando ele pega a pizza, mostra o ponto de entrega da pizza. É um sistema de diálogos com arte 2D, sistema de sprint com consumo de estamina, sistema de diálogo com interface do aplicativo do celular, design de som completo com músicas, efeitos sonoros e som ambiente, trilha sonora original. Algumas missões, quando você entrega, você ganha recompensa. Tem algumas cutscenes em 3D.
dificuldade progressiva, nivelada pelos outbreaks, que reflete em número maior de spawn de zumbis no mapa. Sistema de loot para munição das armas que você adquire. E também loot para recuperar a vida. Combate com 4 armas diferentes: a pistola, o revólver, a shotgun e a metralhadora. Progressão de elementos visuais no cenário. Nove missões. Endgame com animação 2D, mostrando estatísticas no final. E esse é o Setembro 28 Pizza. E nós temos sistema de menu. Pô, esse era o momento pra gente fazer aquele uhul, yeah! Boa! É isso aí. Uhul! Missão cumprida. Esse vídeo, ele tem esse tom, assim, mais... explicativo, né? Explicativo é porque ele não é para público, né? Ele é focado nos avaliadores, que eles procuram confirmar ali as features que a gente diz ter no jogo com a efetiva aparição dele no gameplay, né? Então eles pedem mesmo um vídeo bem didático, assim, sobre o jogo e tal, né? Diferente lá do trailer no comecinho, que dá aquele gás, assim, no final. Você vê o personagem sendo cercado por uma multidão de zumbis e fala, ai, vai morrer, aí corta. O trailer é mais comercial, né? Esse aí é mais informativo. Bom, é isso então, pessoal. Agora queria abrir aqui espaço para perguntas. Eu vi que tiveram várias aqui no chat, a gente vai ter até que caçar aqui algumas. Ou quem mandou, se puder mandar de novo aqui, daí fica tudo agrupado as perguntas mais próximas, porque... Bom. Deixa eu voltar aqui, ir buscando. Ou, enfim, se quiserem agora também abrir o microfone, fiquem à vontade também, tá? Não se acanhem. Como chegaram nesse nome? Pergunta do Rafael. Pô, acho que... Paula? Sabe a resposta desse? Paula mesmo. Sim, com certeza. Então, aqui eu joguei bastante Resident Evil 3, e na história do Resident Evil 3, aquele apocalipse zumbi acontece exatamente no dia 28 de setembro. Então é uma referência ao jogo, já que a ideia veio desse jogo também. Aí, como se trata de entregador de pizza, a gente acrescentou a pizza no nome também. Logo virou a marca da pizzaria. Tem vários easter eggs, gente. A gente tá perdendo de ganhar dinheiro agora com a pizzaria, né? Vai ter que registrar, abrir uma pizzaria com esse nome. Só vou falar sobre o bug do cemitério que pediu pra eu falar, eu não vi na hora. Ed, fala aí, porque é engraçado. O que acontece? Ali no cemitério, a posição do cemitério no mundo, e isso não foi pensado, foi por acaso. É o 00, no eixo X e Y. Então todos os bugs que aconteciam iam pro cemitério. Ou você nascia no cemitério, ou o zumbi dava um problema de colisão por assim no cemitério. Então às vezes a gente tava jogando e tinham sumido todos os zumbis da cidade, a gente passava perto do cemitério, tava tudo dentro do cercadinho lá, tipo milhares de zumbis. Era sinistro. Eu tive até que colocar um buraco negro lá, uma entropia pra destruir tudo que entrasse naquele cemitério. A gente pensou até eu criar um achievement da Steam de tipo, você encontrou o cemitério, alguma coisa assim, por causa do bug. Foi feita uma outra pergunta lá, pelo Felipe. Quais foram os requisitos avaliados para formar a equipe? Alguém sabe? O Denis fez uma planilha, se ele acha que pode responder. Não sei se a pergunta é para
para selecionar o time ou se foi para definir os papéis dentro do time em si. Para definir os papéis, a gente fez uma planilha, entendeu? Ali as habilidades técnicas de cada um e a gente foi distribuindo essas funções. Óbvio que não dá para se basear pelo curso que faz em específico, porque senão, por exemplo, todo mundo ia ser game designer praticamente, porque todo mundo faz o curso de game design ou programação. Então a gente teve que ir mais pelo lado de onde você tem mais habilidade ou um pouquinho de experiência em cima daquilo, sabe? Também no que você gosta de fazer, óbvio, mas aonde você tem um pouquinho de experiência em cima. Então, assim, não é que você tem que ser expert naquele assunto, até porque todo mundo é estudante, a gente está aprendendo a fazer isso, né? O pessoal estava aprendendo a fazer isso, mas a gente foi mais na linha de o que cada um sabia fazer um pouco para poder aprimorar mais aqueles conhecimentos ao longo do curso ali. Eu acho que a engine, gente, foi pelas habilidades, né? Eu, o Ed e o Léo, Pra mim, né? 3 pessoas do grupo já estavam no Unreal Engine, né, no curso. E aí eu creio que foi por isso, não foi a razão da escolha. Sim, na verdade era a gente que ia montar o jogo, né? Então não tinha muito pra onde correr. Perguntar ali se eu tinha experiência, né, em programação. Então, eu já tinha feito muitos anos atrás uma outra. Eram uns modzinhos que eu fazia umas modificações no jogo Unreal Tournament 3. Eu abria bloco de notas e mexia algumas coisas lá. Então, as blueprints ficaram mais familiares para mim, porque tinha uns termos lá que eu achei mais fáceis. Então, eu tava até na dúvida entre ir para Unity ou Unreal. Eu preferi Unreal por causa do jogo que eu futucava, né? Antigamente. E essa parte de C++, teve alguns momentos do jogo que, por questão de varredura de vários objetos lá em cena, que C++ fez falta e a gente até reduziu algumas coisas que poderiam haver por causa do C++, que ele é mais rápido que o Blueprint. Mas eu posso dizer que esse jogo aí, se alguém tem dúvida, esse jogo foi 100% Blueprint? Sim. Esse jogo foi todo feito só em Blueprints, não foi usado C++. O Denis, o Felipe falou que foi para selecionar o time. Como foi feito para selecionar o time? Tá. Esse processo, assim, eu passei para Mentorama algumas partes de habilidades que poderiam ser necessárias, né, para selecionar. E aí o processo foi mais pela própria equipe ali interna da Mentorama do que eu. Eu particularmente não participei do processo seletivo. O que eu trouxe foi, pra gente fazer um jogo, a gente precisa desses profissionais aqui. E aí eles foram atrás para ver quem que se encaixava ali. Então, assim, eu particularmente não consigo dizer, não, foi esses critérios utilizados. Tem que ver realmente com eles lá como que foi cada um deles. Tem uma outra pergunta aqui, que o Caio. Eu tenho experiência com arte e publicidade, mas nada nos softwares envolvidos de game dev. Conseguiria entrar em um grupo mesmo assim? Correr atrás do atraso? Tenho medo de começar, mas não ter esse background. A Paula acho que poderia responder essa, né? Que eu acho que é 2D a parte dele, né? Que arte e publicidade deve ser 2D. Peraí, gente, que eu tô meio perdida, mas não. A dúvida, no caso, se você conseguiria entrar num grupo para poder fazer um game usando a arte 2D, é isso, né? Sem ter muita experiência, né? Com certeza. Eu não fiz cursos, eu não fiz nada para desenho. O que eu sabia desenhar desde nenezinha ali, rabiscando um papel, entendeu? Aí eu consegui entrar, o pessoal gostou da arte também, e eu comecei a fazer. Só que assim, durante o processo do game, eu fui praticando arte a rodo, desenhei todo dia, porque eu queria que o resultado fosse bonito, né? Então é sempre buscando melhorar seu próprio trabalho. Mas agora, eu não desenho muito bem, com certeza. Se vocês vissem a primeira arte que eu fiz, né, Denis, eu até cheguei a fazer depois um remake de uma das personagens. Nossa, é muito claro a diferença, sabe? Então eu vi que naquela época, quando eu comecei, eu não sabia desenhar. Agora eu sei, resumidamente. Eu vou então, até sim, você consegue. Desculpa, eu vou até confessar um negócio para você agora, Paula.
a minha mulher, ela olhou as primeiras artes que você fez, né? Que eu sempre mostro pra ela, e aí, o que você tá achando? Ela, o pessoal tá estudando, né? Então tá bom. Então ficou naquilo. Só que depois, de um tempo, ela falou, mudaram o artista 2D do grupo? Eu falei, é a mesma pessoa. Aí eu imaginei, ou ela tava fazendo só blocagem, ou desenvolveu demais, porque é fenomenal a qualidade, a diferença. Não, é o De que verdade, eu falei, de eu até verdade. coloquei ali no meus slides, eu falei, é muita pesquisa, eu fiquei pesquisando arte, artistas no YouTube mesmo, jogava lá, pegava dica e ficava praticando, sabe? Então é uma coisa que sempre tem que tentar melhorar, né? Você nunca sabe tudo. Então foi isso que eu fiz. E eu não sabia desenhar, eu entrei, consegui, pratiquei e saiu esse resultado aí. A equipe não mudou o artista, a artista A artista mudou a equipe. é. Tem uma perguntinha pro Ed. Se você quiser, eu vou lendo as perguntas aqui. Tem uma do Jean aqui. Ele perguntou essa parte de blocagem. Vai- deixa eu ler. Na sequência. Assim, é que assim, antes do Léo fazer o cenário mesmo, eu tinha feito a blocagem que era só para teste de jogabilidade lá nas BSPs, né? Era tudo polígono para testar. Era o playground lá de gameplay do boneco. Depois o Léo foi e deu aquela alma lá pro cenário. Essa parte de blocagem, pelo que eu entendi, ele também quer saber o que é blocagem. Parece que é isso. Eu dei uma lida rápida na pergunta aqui. A blocagem é assim, você prepara um cenário sem nenhum asset bonitinho 3D nem nada. Ele é só aqueles blocos cinzas, quadriculados, que é para você poder testar. Uma prototipagem, conforme o Fabiano falou. É mais para teste de jogabilidade, né? Ali. Aí depois que vê que a gameplay tá legal, tá fluindo, aí que vem a parte do embelezamento, né? Ela é boa pra gente testar as features, né, que a gente tá colocando no jogo, e também bastante iluminação. É bom pra testar, porque aí você vê o que funciona e o que não funciona. E aí é mais fácil, porque com bloquinhos quadrados é muito mais fácil. Bloquinho redondo é difícil, mas tudo bem. Com os bloquinhos é muito mais fácil você depois só remover um, colocar em outra posição e tá bom, aqui. E aqui funciona. Então por isso que a gente faz a blocagem, tá? Antes de mais nada. Até recomendo, quando for começar qualquer coisa, começa pela blocagem primeiro. Tudo bem feio mesmo, mas você vai conseguir ter uma visão geral do jogo. A pergunta... pode falar, Amadeu, desculpa. Porque, por exemplo, com a blocagem, a gente poderia dizer, por onde responder perguntas de game design, né? Por onde o personagem vai caminhar, quanto ele pode caminhar, quais são as rotas que ele vai ter, né? Qual a velocidade dele com relação ao zumbi. Então, tudo isso tem que ser definido na prototipagem. Aí tem a perguntinha para o Ed, essa aqui é para ele. Qual foi a parte mais difícil na hora de fazer o desenvolvimento? A parte mais difícil de programar no jogo. A Maria Fernanda perguntou. Maria Fernanda, desculpa. Mas olha, foram tantas partes que vocês presenciaram junto comigo. Porque assim, era tudo muita novidade, mas se eu for escolher um aqui... Cara... Amadeu, o que eu mais chorava aí, que você lembra? Rapaz, nós choramos juntos por tantas coisas que elencar um agora é difícil. Não, acho mas eu te diria colisão que com a gravidade, a colisão, exatamente, cara. Eu te diria que aquela colisão que a gente teve que fazer um teto invisível, né? Isso aí teve que reunir a equipe inteira, chamar o Gabriel pra gente pensar uma solução, né? E aí no final tu deu aquela solução. Zumbi ou o personagem voava, mas né, com um problema de colisão, mas a gente colocou um teto invisível lá. Mas a parte dos loots que tinha que lidar com um array por blueprints também foi complicado. O mapa não foi, não? O minimapa? O mapa... teve essa parte do mapa que a gente ia colocar um fog ali. Mas aí o fog também, porque tinha essa parte do array também. Enfim, se você for lidar com um projeto que usa array, que são essas matrizes de... Você tem que consultar todo um tipo de objeto que tem no mapa. E a partir dessa consulta, fazer alguma coisa com ele. Foi a única parte que senti falta do C++. Mas de resto, foi tudo complicado. mas deu certo. Gente, tem uma pergunta interessante aqui do Alexandre, que é: quais as metodologias de gestão
vocês utilizaram e os desafios encontrados nessa questão de gestão do desenvolvimento. Acho que o Renato e o Denis podem responder essa. Se quiser, Que Renato, sim. vai em frente. Beleza. Foi... Eu posso dizer que foi uma experiência laboratorial, né? Que fomos fazendo experimentos para encontrar uma forma de gestão do desenvolvimento que melhor se adequasse. Então, no fim das contas, foi bem híbrida, assim, se alimentando de referências de algumas metodologias já conhecidas, como o Kanban, o Scrum. Acho que dá até para dizer que em alguns momentos teve ali uma lógica do Waterfall. De pronto, eu vinha estudando bastante sobre Scrum, hoje eu uso constantemente, diariamente no trabalho. Então, uma das práticas de conversar sobre os processos, eu acabei trazendo por baixo dos panos, assim. A gente conversava sobre como estava sendo o trabalho, tentava encontrar formas melhores da gente organizar, mas o que a gente mais usou foi um Kanban dentro com a ferramenta do Trello, listando ali bem um baita de um backlog, assim, mais generalizado no início, e conforme a gente ia progredindo no desenvolvimento, a gente ia decupando ele, e bem pro finalzinho, assim, do desenvolvimento é que a gente entrou, passou a utilizar user stories para agrupar, deixar mais definido as features que a gente estava implementando e que queria colocar em prática no próximo ciclo de desenvolvimento. Então, acho que foi, resumindo um pouco essas, assim, a abordagem que a gente teve, e acho que uma ferramenta interessante que foi bem útil no meio do percurso, quando a gente olhou o escopo do que estava planejado versus o tempo que a gente tinha e o ritmo que a gente estava entregando, foi trazer para o Miro, num gráfico ali de impacto versus esforço, as várias features que estavam em pauta, e realmente olhar para elas, avaliar e decidir quais a gente iria cortar, quais seriam muito boas, de alto impacto, mas a gente não teria, assim, os requisitos técnicos ainda para implementar nesse projeto, e dali para frente foi bom, ao meu ver, foi bom para todos na equipe, porque a gente tinha um escopo muito mais execuível, né, possível de ser entregue, com a qualidade que a gente queria. Acho que eu sempre falo isso, porque para a gente entregar tudo que a gente tinha planejado lá no dia zero, com qualidade, a gente precisaria de muito mais tempo, e isso não era algo que também a gente queria, né? O projeto, ele tinha um escopo de tempo inicial de 4 meses, e quando a gente se aproximou desses 4 meses, o Denis trouxe a possibilidade de dobrar esse tempo, e foi abraçado por toda a equipe, e em hipótese alguma a gente iria fazer uma outra prorrogação de tempo, sabe? Uma outra extensão de tempo. Então, vejo que esses pontos foram bem bons aí. O que mais que você enxerga, Denis? Eu acho que, assim, é um pouco menos a metodologia, mais os processos que a gente estava seguindo. Eu acho que ter as reuniões semanais foram extremamente úteis, sabe, para a gente avaliar progresso do que foi feito de semana a semana. Acho que isso ajudou muito a gente a entender o pacing, o ritmo do que a gente fazia, porque a gente conseguia ter previsibilidade de o que a gente consegue ter na próxima semana e na próxima. É óbvio que nem tudo sai como a gente planeja, mas isso é um ótimo exercício até para você saber estimar o seu trabalho, sabe? Você fala, não, eu termino semana que vem. Aí você vê, não consegui terminar. Ou na próxima vez que você for estimar aquele mesmo trabalho, você já, não, agora são 2 semanas, porque eu já fiz isso no passado, eu sei que são geralmente 2 semanas. Às vezes, quando você não faz esse processo de, eu vou estimar quanto eu vou levar para fazer e só vai fazer, às vezes você nem calcula, nem contabiliza o tempo que você leva para fazer aquilo, e por mais que você já tenha feito o trabalho, você não lembra o tempo que você levou para fazer aquele trabalho. Então, esse processo de você setar um target, né? Não, é semana que vem, ou na próxima, ou quando que você termina, é um exercício muito bom para você se conhecer como profissional e
entender o seu tempo de trabalho. E, basicamente, assim, um dos pontos que definem um profissional mais sênior de um mais júnior é entender o quanto a produtividade dele mesmo, sabe? Não é se ele é mais rápido ou não, mas sim o quanto ele leve e saber medir o quanto ele consegue produzir num espaço de tempo. Então, acho que isso ajuda muito a evoluir esse aspecto aí. O Rafael fez duas perguntas, uma para o Ed e uma eu acho que é para o Denis. A para o Ed, se o Ed já tinha experiência antes em programar, e para o Denis, ele quer participar do Game Lab, como que ele faz? Do Ed, bom, o Ed responde lá, mas É. sobre o Game Lab, cara, a gente está estruturando ainda com a Mentorama, eu quero conversar com eles para ver certinho como que vai ser o próximo processo seletivo. E eu acho que a melhor coisa é conversar acho que a Jennifer, não sei se ela está aqui ainda, mas a melhor coisa é mandar para ela, se tem interesse. Não sei como eles vão fazer dessa vez o processo seletivo, mas eu também gostaria de estar mais próximo dessa seleção, dessa vez. E o Ed já Não, é o que eu tinha comentado antes, que eu só mexia, eu fazia algumas modificações no jogo Unreal Engine 3. Unreal Tournament 3. E agora a parte de programação mesmo profunda, C++, eu vou investir mais tempo nisso agora, porque foi tudo feito em Blueprint e tem alguns momentos que o C++ faz falta. Mas assim, a experiência que eu tinha era tutorial de YouTube. Depois eu entrei no curso da Mentorama e tudo foi bem organizadinho e entrou melhor na minha cabeça como é que funciona tudo. Tem uma pergunta do Alexandre, que ele perguntou aqui se para lançar o jogo na Steam, quais foram os desafios e se é necessário ter PJ. Eu acho que do desafio, talvez o Ed possa falar melhor do que eu. Na verdade, Ed, pode responder os dois, cara. Você já sabe dos dois aí. Sim, pode ser pessoa física, essa parte aí sobre... Só que assim, a parte de impostos, né? Você como pessoa física, você vai ter que arcar com aqueles 27,5% se você tiver que pagar imposto de renda. Já PJ é bem menos, né? Imposto de renda que você vai ter que arcar. E agora essa... É meio complicadinho. A Steam, ela tem um helper lá dela que te ajuda a você enviar um jogo e a atualizar. Mas assim, é uma coisa que dá um trabalho a primeira vez. Depois que você faz a primeira vez, aí fica mais fácil. No caso, eu tô imaginando que a pergunta é sobre o upload da build lá, né? Acredito. Imagino que Então, sim. tem uma pergunta do Ricardo aqui, que ele... Uma pergunta ou um comentário, né, que ele fez. Esse Game Lab foi usado com a Unreal Engine, com a Unreal Engine. Seria legal ter um com a Unity também. Então, Ricardo, eu até posso falar desse daqui. Isso aqui foi chegado num consenso, né, de quais eram as habilidades do grupo. E o grupo tinha habilidade com Unreal. Mas se for montado um grupo com Unity, aí provavelmente vai ser feito na Unity, tá? Agora, não sei se eles têm planos de separar grupos de Unreal e Unity. Aí eu já não sei. Nesse caso, é importante que tenha uma unidade ali, né, dos programadores em si, porque senão realmente acaba que não tem como seguir. Então, sim, dessa vez foi porque o pessoal tinha mais habilidade ali com Unreal, mas pode ser que no próximo seja Unity, enfim, tudo depende das skills do time ali. Tem outra pergunta aqui, se vale mais a pena ser especialista ou generalista, né, do Caio. E me parece que no Brasil equipes precisam muito de faz tudo para conseguir realizar os projetos. De fato, isso é verdade. No Brasil, a gente acaba tendo mais generalistas do que especialistas, porque ainda tem um processo que precisa ser galgado. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, a quantidade de profissionais na área é muito grande, assim, em vários aspectos. Então, eles têm que começar a se especializar por exemplo, o modelador que faz personagens realistas, o modelador que faz personagens em cartoon, por exemplo. E aí tem um modelador que faz só cenários de natureza, sabe? Então, tem algumas coisas que lá eles separam muito bem, porque
tem, não só nos Estados Unidos, né, mas Canadá também, eles têm essas diferenças. No Brasil, como a gente não tem muito essas especificações, não tem tantos profissionais em algumas áreas, e que na verdade está começando a ter, já estou observando que algumas áreas já está começando a ter mais profissionais, e aí acaba assim acontecendo esse lance de começar a ser mais especialista em alguma coisa ou outra, mas de uma forma geral acaba que o generalista ele tem mais chance sim, porque as empresas do Brasil são pequenas e elas acabam tendo necessidade, às vezes de você precisar disso, às vezes daquilo. Mas uma dica que eu dou é, por mais que você seja generalista, se especialize em algo. Eu sei que parece meio antagônico isso, mas saiba de várias coisas, mas foque em um, porque em algum momento você vai precisar ser especialista, em toda a indústria, sabe? Em algum momento na sua carreira você vai precisar ser especialista. Por mais que às vezes você entre como generalista em alguma empresa, em dado momento você vai precisar ser um especialista. E vai ser exigido isso de você. Então, já comece a descobrir qual que é a sua especialidade, estude outras coisas, mas foque na sua especialidade. E aqui na Mentorama é bom porque tem muitos cursos, né, da toda a pipeline de você criar um jogo. Eu vi isso aí, eu achei bem interessante. Então você tem cursos lá de ilustração, eu não sei se de ilustração tem, eu não lembro agora, mas eu lembro que tem de animação, de Maya, que é modelagem, e aí depois tem o Unreal, tem Photoshop, e é legal ir participando desses cursos para vocês se conhecendo e também conhecer a pipeline e ver o que você mais gosta. E de repente você vai ter uma bagagem, né, geral, generalista, só que depois você fala, putz, eu gostei mais de arte 2D, então eu vou focar o Photoshop ali, por exemplo. E aí você pode depois focar, mas você tem um conhecimento da bagagem geral. Então, eu vi que o Ed respondeu a mesma coisa que eu falei. Não foi combinado. Por isso que eu nem fiz a pergunta, porque eu já vi que tinha respondido lá. Mas, enfim, nem foi combinado, mas é isso aí mesmo que o Ed falou. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu tô vendo uma O pessoal chama profissional T, né? O cara sabe um pouquinho de tudo, mas aí tem um campo que é um pouco mais aprofundado. Pô, para produtor isso é muito bom. Ter esse T-shaped aí. Isso. Excelente. Teve uma perguntinha aqui embaixo, foi pra mim. Deixa eu ver se não tem. Tá. O Rafael tá fogo hoje, hein? Ele perguntou, Léo, tu foi responsável pela modelagem? Sim, de algumas coisas, tá? Então, tu que fez o rig? Não. O personagem, muitas coisas a gente pegou pronto, isso é legal também, tá? Você consegue pegar bastante coisa pronta do Asset Store da Unreal. Eu não sei como que é o da Unity, porque eu não mexo muito em Unity. Não sei se é tão bom os assets lá. Eu vejo o pessoal reclamando, mas eu não sei. O Ed já deu o dedinho lá. Não, Mixamo não. A gente pegou algumas animações, não foi, Ed? Cara, então, mas aí teve coisa que eu tive que fazer. Lembra que eu tive que fazer alguma gambiarra numas animações lá? Sim. Então, aí, pra personagem especificamente olha que só. você perguntou. Lembrei. Quem fez mais personagem foi você, né, Ed? Então, pode falar. O zumbi, o que acontece? A gente pegou alguns pacotes de animações da Mixamo, mas só que a gente teve que alterar algumas coisas ali. A gente mexeu algumas coisas também. Não foi... Assim, é o meu original, né? A animação do zumbi, em alguns pontos. Mas usamos o Mixamo como base para zumbi. E a gente usou também, né? Acabou no finalzinho, tinha o zumbi do prefeito e não tinha como achar. Então a gente acabou fazendo no Character Creator. Programa muito bom, tá? Para quem não sabe modelar personagem ou não tem tempo, né? Eu até sei modelar um pouco, mas eu precisaria de mais tempo para poder desenferrujar. E aí lá já vem com o esqueleto da Unreal e tudo, é bem legal. Só faz uma adaptaçãozinha. Tá? Então, para personagem foi isso aí que a gente fez. Uma gambiarra que eu fiz, que eu lembrei aqui, que o ataque do zumbi assim, ele caminhando, algumas coisas foi, só que eu tive que fazer um blend space lá que eu tive que tentar colocar o braço dele pra fazer o ataque lá e foi na mão mesmo. Não tá o tapão mais perfeito do mundo, mas foi feito meio que do zero, né? O Caio perguntou se a gente usou softwares de licença livre. Sim, Caio. Todos os softwares que a gente usou foi ter tomado um cuidado em relação a isso,
ou tinha licença livre ou licença para estudante, tá? No caso do Maya, licença para estudante. E o restante, licença livre. A gente não usou o Blender, na verdade, quem modelou só foi eu e eu uso o Maya. Então, só usei o Maya versão para estudante, tá? A pergunta aqui da Milena é como funciona o Game Lab? Sempre tem, divulgam a inscrição. Enfim, que nem falei, a parte da inscrição é com a Mentorama, mas ele teve, por enquanto, uma vez só e foi nesse ano, né? Esse foi o primeiro, foi o projeto piloto que a gente fez. E é muito provável que acabe tendo, tudo depende muito, mas é provável que seja um por ano. Se depender só de mim, né? Óbvio. Se forem trazer mais mentores, podem acontecer mais em paralelo, mas depender de mim, assim, acaba sendo um por ano, porque é o que é humanamente possível gerenciar todas as outras coisas que tem aí de projetos que eu cuido também. Queria dar uma dica pro pessoal que muita gente aí tá no grupo profissão, né? Mano, profissão é um funil que tem todo tipo de profissional. Independente do Game Lab, eu acho que vocês podem, entre vocês mesmo ali no grupo, combinar e fazer o projeto de vocês. Porque ali tem pessoal que está estudando UI, UX, UX, né? Tem programador de Unreal, de Unity, tem parte de modelagem, enfim. Ali tem um pacote completo entre os alunos. Eles conversarem entre vocês ali, vocês podem fazer os seus próprios projetos em paralelo, o que até acho que um ponto a mais para futuramente, quem sabe, serem selecionados aí para Game Lab, né? Pode falar. Posso? E sem lembrar que a gente tem um mentor aqui, que é o Luciano, sem lembrar que ele... olha lá ele. Ele ajudou a gente também, assim como o Gabriel, e provavelmente, né, ele ajudaria o pessoal que montar o grupo aí, ele daria uma força. Não seria como o Denis, eu imagino, porque o Denis ele deve ter focado muito tempo com a nossa equipe, não sei o tempo do Luciano, aí ele que responde, mas com certeza, indicar e orientar, dar um norte, eu tenho certeza que ele ajudaria, porque ele tem muito bom coração e muita boa vontade para fazer isso também. Acabou, pode falar aí, Luciano. Eu não sei o quanto exatamente que eu posso falar, mas isso é um planejamento, tá? Isso já está sendo estudado justamente para não sobrecarregar o mentor ou as pessoas que vão auxiliar vocês. A ideia justamente é essa, a gente montar um time não só de alunos, né, mas também de uma equipe de mentores para que a gente possa fazer isso funcionar melhor para todo mundo, para que todo mundo possa produzir melhor e sem ter gargalo e sem ficar atucanado. Enfim, a gente sempre fica, mas a ideia é que a gente trabalhe um pouco menos sobrecarregado, então sim. Spoilers interessantes, hein? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Me ajudem aí, galera, se vocês verem mais alguma. Não foi respondida. Posso compartilhar a tela aqui? Alô? Espera aí, Ed. Não, vai tá compartilhar... aqui, é porque tem hora que meu áudio ele sai. Deixa eu ver aqui. Você vai compartilhar a tela para mostrar blueprint, essas coisas assim? Isso, ficar de fundo lá. Aquele monte de fio lá. Pode compartilhar, fique à vontade. Falta licença. Tá. Tem que parar aqui, né? Vou responder aqui que o Luciano mandou a pergunta aqui, ó. Maior dificuldade de participar desse projeto? Acho que esse ano para mim foi tempo, que resolvi abraçar 10 mil coisas ao mesmo tempo. Aí como que faz essa gestão do tempo para cada coisa, né? Acho que cada a coisa pegou em um ponto. Para mim foi tempo. É que além de faculdade, trabalho, os cursos da Mentorama, o Game Lab, aí, ainda tô com meu filhotinho aqui, ele tava com nem um ano de idade quando a gente começou, foi um ano intenso, foi muito massa isso, mas bem intenso. No meu caso, o tempo também, com certeza.
enfim, são ali, só de reunião a gente fazia 2 vezes na semana, né? Ficava, apesar de estar programado ali para 1 hora, a gente acabava estendendo sempre mais do que o tempo previsto. Enfim, tem o trabalho que paga as contas, né, nossa, então a maioria que tem essa questão também. E fora isso, ainda tem outros projetos além da Mentorama que eu toco, né? Tinha um projeto de jogo que até saiu recentemente também, e um projeto de publicadora, né, da Bilegacy Publishing, que também é uma empresa que eu abri, estou tocando ela, então, além de tudo isso, ainda tinham essas outras coisas. Então, tempo, com certeza, é o que foi mais complicado aí em todo esse processo. Vou junto, tempo. Acho que todo mundo vai reclamar de tempo, porque foi definido 4 meses, então eu estava mais tranquilo na minha empresa, que é uma época do ano tranquila para mim, aqueles 4 meses. Só que como estendeu, o pessoal percebeu que eu fiquei um pouco ausente, porque aí depois começou a arrepiar a empresa e eu não tinha mais tempo. Mas como eu adiantei muito no começo, aí no finalzinho ficou pouco para eu fazer. Eu queria ter ajudado mais no final, mas aí tempo. No meu caso, foi o que eu tinha comentado, né? Eu não sabia nada, não sabia palavras, termos, eu tive que pesquisar, além de pesquisar referências para o que eu tinha que fazer, né? Então, eu comecei literalmente do zero. Eu não sabia nada, cheguei, dei a cara ao tapa e consegui fazer. Acho que essa foi a maior dificuldade. Questão de tempo, graças a Deus, tive bastante tempo para pesquisar. Aí sim. Bom, Perguntou ali dos plugins, né? Um plugin que foi bem útil foi acho que é a Sync Loading. Ele é um plugin que acontece, a tela não fica assim, para carregar um mapa, ela já gera uma tela de loading. Aí você coloca alguma arte, coloca alguma frase aleatória lá. Teve um plugin também para Steam, que possibilitou a gente colocar os achievements. Teve, enfim, esses foram os principais de load, porque ninguém gosta de olhar para uma tela preta enquanto carrega alguma coisa, né? Então, esse plugin de loading foi bem útil. O Caio perguntou aqui quantas horas por dia. Eu conseguiria umas 2 ou 3 horas por dia no máximo. Era o que eu fazia, tá? Vou falar por mim. No começo eu fazia mais, porque eu tinha um pouco mais de tempo, e no final eu fazia menos, porque eu tinha menos tempo. Mas eu acho que se pegar a média era umas 3 horas por dia que eu trabalhava no projeto. A gente chegou a fazer essa contabilização, né, antes de começar, para saber o quanto que cada um poderia se dedicar por semana, porque justamente era o que iria definir o escopo do projeto. Então, a gente fez uma pesquisa ali com a galera para ver quanto que cada um poderia se dedicar. E até para a gente não ser injusto também, né, às vezes coloca lá, não vamos colocar carga muito alta de arte, não que não tenha sido alta, né, a quantidade de arte feita, mas enfim, para a gente entender o quanto que a gente poderia ter de escopo do projeto também nesse caso aí. Acho que para mim também foi a questão do tempo e a distribuição desse tempo também. Eu acho que teve um crunch ali pro final, né, para corrida de entrega, que exigiu aumentar esse tempo, né? Mas no longo prazo, assim, desde maio lá do ano passado, era essa média aí de umas 10 horas por semana cada pessoa. Variava um pouquinho, quem tinha horários fixos disponíveis, quem tinha horários flexíveis, né, ao longo da semana, mas mais ou menos essa média, porque a gente se comprometeu mesmo com os horários fixos de reunião, às segundas e sextas, e o restante do tempo era assíncrono. É por isso, gente, e por outras várias razões, que a figura do produtor é muito importante em organizar esse tempo, né? E assim, o Renato tá de parabéns por isso aí, e o Denis também, né? Que também. Porque vocês viram nossas falas, né? Tempo, 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 tempo. Então, assim, se você entrar em algum projeto, né? Seja aqui pela Game Lab ou não sendo,
né? Se tiver uma pessoa para fazer essa atividade, com certeza o projeto ganha, né? Deixa de morrer, inclusive. Sim. Eu acho que teve um ponto também que a gente trouxe aí, desse gás que a gente deu no final, foi que até então a gente não iria publicar o jogo na Steam, né? A decisão de publicar, de fato, veio ali no finalzinho mesmo, quando a galera falou, não, a gente quer publicar, vamos tentar? Aí todo mundo falou, não, vamos tentar então. E aí foi hora que acrescentou aí um escopo a mais aí, que não tinha sido previsto ainda, né? Que era a gente fazer funcionar na Steam também o jogo. Não, óbvio que o que o Amadeu falou ia precisar acontecer de qualquer jeito, né? Todo esse período ali antes, porque, enfim, era coisas que era natural do jogo, independente se ia estar na Steam ou não. Mas aí teve um acréscimo aí final que foi a vinda dele para a Steam. E foi isso aí, gente. Pô, por mim tá da hora. Acho que quem quiser esticar mais a conversa pode chamar a gente nos servidores do Discord. A gente tá espalhado aí em acho que uns 10 servidores de cursos diferentes. Gente, quem quiser conversar comigo sobre o Game Lab ou grupos, pode entrar em contato ali no Discord, que eu tô online, conversa de boa. Mesma coisa. Quem quiser saber mais, enfim, tirar dúvida, também podem mandar mensagem para mim no Discord. Não garanto responder na hora, porque, enfim, às vezes chegam muitas mensagens de uma vez só, mas eu respondo, outras vezes que eu respondo. Valeu, Jennifer. Tô direto nos grupos ali também, só mandar um @ed ali que eu ajudo no que puder a galera. Igualmente, gente. Muito obrigado. Tô pros servidores aí, qualquer coisa é só chamar. Obrigada, pessoal. Obrigada pela atenção também, pelas dúvidas. Foi tudo bem esclarecidinho. Qualquer coisa é só mandar mensagem, tá? Isso aí. Valeu, pessoal. Boa noite também. Agradeço a todos também. Vou deixar o meu LinkedIn também nas mensagens aqui, tá bom, pessoal? Até mais. Valeu, pessoal. Falou, tchau. valeu. Tchau, valeu. Beijos, boa noite. Pessoal, valeu. Boa noite.